Sejam muito bem-vindos ao podcast Energia do Futuro. Eu sou Melissa Fernandes e hoje estamos aqui com o vice-presidente da Eletrobras, Hélio Wolff. Eu agradeço muito o senhor estar aqui com a gente hoje. A gente vai fazer uma conversa primeiro sobre os temas que estão sendo tratados aqui no Fórum de Líderes em Energia. Eu gostaria que o senhor, enquanto um representante do mercado, trazesse para a gente um pouco da importância do evento, tanto no diálogo para o setor, como com as autoridades. Claro, boa tarde, Melissa. Um prazer estar aqui, um prazer conversar, poder abordar um pouco dos temas e também do evento. A verdade é que esse evento, quer dizer, já de alguns anos já vem se tornando, eu acho que o principal evento do setor elétrico brasileiro, no que tange liderança, né, quer dizer, porque ele consegue juntar líderes de todos os líderes do regulador, do operador, das empresas, né, líderes importantes. Acho que muita gente relevante vem para cá, do próprio Ministério, o ministro, hoje teve presença aqui no evento, deputados, né, deputados conectados com o tema de energia, né, que ajudam e contribuem para a construção da legislação e do aparato regulatório. Então, acho que a gente tem as principais lideranças do setor reunidas, né, por 2 dias aqui no Rio de Janeiro. Então, é um evento super bacana, bem organizado, com boa frequência, com bom público, com temas sempre relevantes e com discussões francas, né? Quer dizer, quem escuta os depoimentos, que é mais bacana a gente escutar, são opiniões que trazem, né? Trazem conteúdo, fazem a diferença, debates que aprofundam nos temas. Então, acho que isso é o relevante, né? Não ficar na mesmice e sim focar, discutir abertamente com pessoas relevantes, acho que é fundamental. É isso, e a presença da Eletrobras aqui faz parte desse rol também. É muito importante vocês estarem aqui, principalmente porque a empresa está passando por um processo de adaptação, depois de uma decisão super importante, que foi o processo de capitalização. Na sua avaliação, quais foram as principais mudanças que aconteceram nesses últimos 2, 3 anos, desde que o processo foi concluído? Olha, Melissa, as mudanças foram muitas. Quer dizer, a gente está, de fato, transformando uma companhia, né, quer dizer, que vinha de uma história longa e rica, né, de muita construção e contribuição para o setor, mas uma história de empresa pública, né, que se torna uma empresa privada. Então, existe claramente uma mudança de mindset, né, uma mudança cultural muito relevante na companhia, quer dizer, um foco muito maior em resultado, quer dizer, um foco em contribuição, né? Contribuição é um tema contribuição e geração de valor, quer dizer, que é um tema bem amplo, né? E aí incorpora não só a geração de valor efetivo para acionista, mas a contribuição para um país melhor, um país mais efetivo, né? A contribuição para uma transição energética correta, adequada. Eu sempre comento que muito mais do que o tema transição energética, quer dizer, fazer o bem, fazer bem feito, fazer o correto, quer dizer, já é uma peça fundamental, né, para transicionar o setor, para transicionar o Brasil. Então, a Eletrobras, que já era sempre foi um gigante, né, a Eletrobras sempre foi um gigante do setor, né, dependendo do setor, seja transmissão ou geração, atuando aí com 30%, 40% de market share, que sempre foi o maior player do Brasil, o maior da América Latina. Então, agora ela, pós-capitalização, né, com esse novo mindset, ela retoma, né, o papel de liderança do setor, né, de liderança da transição, de liderança do crescimento, né, então ela volta a ser protagonista, quer dizer, desse desenvolvimento, não só da empresa, como do Brasil, no que tange energia. Então esse é o nosso propósito, catalisar negócios, viabilizar novas proposições e assegurar que o Brasil não só confirme essa posição de líder da transição energética, mas cada vez se destaque mais no ambiente global. Sim. O senhor está comentando que é o principal tema, a palavra-chave do momento, no que diz respeito ao setor elétrico brasileiro, que é a transição energética. Tem sido muito abordado aqui e eu queria saber do senhor quais, na sua perspectiva, são os principais desafios e as maiores dificuldades para que o potencial brasileiro na transição energética seja concluído, executado. Claro. Eu acho que tem uma questão histórica, a gente precisa corrigir algumas coisas. A gente vem aí de um passado recente, super relevante, né, de inserção de energias eólicas e solares no portfólio
de geração do Brasil extremamente relevante. Hoje a gente atinge mais de 30%, 35% de participação dessas tecnologias, né, na geração brasileira, só que ele foi desenvolvido de uma forma, quer dizer, com uma boa parte com base em subsídios, uma boa parte não necessariamente nos locais onde a gente precisa efetiva geração, quer dizer, não tão próximo do consumo. Então a gente precisa fazer algumas correções. A gente precisa reduzir o volume de subsídio. O subsídio é importante, à medida que você usa o subsídio para fomentar uma nova tecnologia, mas ele tem momento certo para começar e para terminar. Então a gente precisa terminar. Precisa fazer até porque essas tecnologias já se mostraram competitivas, então ao fazer isso, você passa a dar o que a gente chama de sinal correto ao investidor, né? Um sinal de preço correto, de ambiente correto, para que o investidor possa ter tranquilidade de fazer novos negócios. E também sinal correto para o cliente. O cliente também precisa entender claramente, quer dizer, qual é a condição de consumo daquele produto, daquela energia. Então, acho que a gente tem um dever de casa, esse grupo que está aqui, né, lógico, em conjunto com o resto do Brasil, da sociedade brasileira, repensar um pouco esses temas para assegurar que a gente corrija isso e busque um país ainda mais célere, um país um pouco mais correto no que tange o desenvolvimento do setor. Agora, o Brasil já nasce extremamente bem posicionado, né, na transição energética. Ele de partida, quer dizer, quando o mundo tenta se descarbonizar, o Brasil já é descarbonizado. O Brasil é primordialmente renovável. Quer dizer, a nossa matriz carvão é pequena, quer dizer, então, no que tange o portfólio global do Brasil. Então, a gente já nasce com uma vantagem competitiva, com uma energia totalmente renovável, e o renovável é bom, né? Não é só, a gente tem sim eólica e solar, né, mas elas são, por definição, que a gente chama, são intermitentes, né? Quer dizer, o sol ele não brilha o dia inteiro, né? À noite ele não brilha, então só gera energia do sol durante o dia e à noite não. Mas a gente tem uma boa parte que é hidráulica, né? E a hidráulica, de fato, se liga o dia inteiro, 24/7. Então, de partida, a gente já tem uma matriz extremamente competitiva, né? Extremamente bem posicionada. Agora, a gente tem que assegurar que essa nossa vantagem, né, ela se viabilize, né? Ela viabilize, a gente assegure que a gente consiga, e aí falando um pouquinho do mundo e transição energética mundial, quer dizer, que a gente precisa assegurar que a geração renovável que a gente colocou no Nordeste, que ela chegue no Sudeste. Então tem um desenvolvimento de linhas de transmissão, que é uma peça fundamental nessa transição. Eu acho que o Brasil, via de regra, tem se desenvolvido muito bem no quesito linha de transmissão, mas há muito por fazer ainda. Então a gente tem que continuar essa jornada para assegurar que, de fato, a gente tenha mais mobilidade desse elétron, né, que ele venha do Nordeste e vá para o Sudeste, e reduza ainda mais as implicações de não ter essa conexão. Então, isso é uma peça fundamental da transição. Outra peça fundamental, a gente tem que continuar, como eu falei, viabilizando as renováveis, porque aí sim vem a base do crescimento da oferta no Brasil, quer dizer, a gente vai continuar trazendo, e a gente tem que viabilizar que o Brasil se torne cada vez mais atrativo, né, para temas presentes, né, quer dizer, hoje em dia, no quesito consumo de energia. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, tem duas, três tecnologias que estão se desenvolvendo muito no mundo, falando de data center, inteligência artificial, hidrogênio verde, que o mundo ainda está debatendo onde é que essas plantas, onde é que essas cargas vão ser instaladas. A gente precisa fazer do Brasil, né, um polo, né, uma oportunidade para esse investimento, para que essas cargas ou essa geração de hidrogênio verde venha para o Brasil. Então, esse é o papel que a gente precisa assegurar nos dias de hoje. Sair da posição fundamental de fato, a gente tem naturalmente uma matriz energética super competitiva, né, quer dizer, com fonte totalmente renovável ou primordialmente renovável, e assegurar que a gente crie um ambiente atrativo para que tanto carga de data center, né, com inteligência artificial e plantas de geração de hidrogênio verde venham para o Brasil e aqui se instalem para que a gente possa, em conjunto com a rede de transmissão, fazer um país extremamente competitivo e atrativo para poder viabilizar uma transição energética no Brasil e global. Eu acho que as duas, e o Brasil consegue fazer isso. Sim, sim. O senhor estava comentando sobre a questão dos data centers, né? Muito se fala sobre isso e a Eletrobras tem encabeçado esse projeto, inclusive se posicionado bastante na imprensa. De que forma
o projeto tanto dos data centers como do hidrogênio verde combina com a estratégia da Eletrobras nesse movimento de reposicionamento? Acho que encaixa perfeitamente. Falar um pouquinho de data center primeiro, quer dizer, a gente tem, e aí um pouco a Eletrobras, a gente acredita na nossa capacidade competitiva, né, de poder ser um provedor, né, de serviços globais para data center. Por quê? Quer dizer, a gente tem uma rede de transmissão do Brasil inteiro, então a gente conhece, sabe, aonde a gente pode instalar esses data centers no Brasil inteiro, onde fica melhor, a conexão do data center ao sistema elétrico a gente consegue prover. A gente consegue prover efetivamente energia para esses data centers, porque a gente tem energia 24/7 disponível, né? E verde, né? Quer dizer, e clean, e renovável, né? Para poder fornecer para... Recentemente, a gente está concluindo a aquisição de um negócio de telecomunicações. Né? O que é isso? Só para explicar. Todas as linhas de transmissão no Brasil, elas têm um cabo de OPGW, um cabo de telecomunicações que passam por ela. Então isso se torna um negócio. Né? Então a gente tem hoje, a Eletrobras hoje tem 49%, né, de uma empresa que administra uma parte dessas linhas da Eletrobras, dessas linhas de telecomunicações. A gente passou, desde dezembro passado, a gente comprou os 51% para a gente catalisar isso. Com isso, a gente quer agregar esse serviço de telecomunicações ao data center, assegurar que não só ele vai ter energia, conexão, ele vai ter telecomunicações também. Então a gente tem uma proposição e a gente acredita muito nisso, quer dizer, para poder trazer e aproximar o cliente com essa solução integral. E por fim, né, quer dizer, a questão do fundiário também, não só a gente tem essa capacidade, essa capilaridade, essa conexão no Brasil, como a gente tem terreno e conhece a questão fundiária e a gente pode auxiliar também esses developers de data center a se instalar nas localidades adequadas. Então acho que a gente tem a Eletrobras, se perguntou como é que conecta isso com estratégia, conecta acho que, né, plenamente. A gente assegura que o cliente tenha tudo que ele precisa para instalar o data center, né, quer dizer, e adicionalmente a gente consegue prover não só energia, serviço, conexão, que é o nosso fundamento, né, o nosso propósito, quer dizer, de conectar o cliente e atender ele da melhor forma. Eu queria saber do senhor, hoje o ministro anunciou a reforma do setor elétrico e, muito em linhas gerais, ele contou as 3 principais diretrizes que vão permear o projeto. Eu queria saber do senhor uma análise do potencial dessa reforma quando ela chegar ao Congresso, e sim, sabendo que quando uma matéria chega ao Congresso, ela pode passar por muitas alterações. Mas queria ouvir do senhor qual a sua avaliação sobre esses 3 pilares. Eu acho que a premissa que o Ministério está desenvolvendo com relação à reformulação do setor, ela está plena e está correta. Quer dizer, acho que a gente está alinhado nas diretrizes gerais. O que a gente precisa assegurar de forma global aqui, Melissa? A gente precisa assegurar, e aí você tocou bem um ponto, a gente tem um Estado democrático, né? Isso faz parte, né, da sociedade brasileira. Agora, a gente precisa assegurar, no fim das contas, que a gente tenha reflexão e implemente, né, seja via ministério, seja via legislador, ou seja via interferência e proposição, né, dos players, né, uma adequada reformulação para que defenda os interesses do Brasil. É isso que a Eletrobras sempre advoca, quer dizer, a gente precisa, o ministério, quer dizer, a gente tem que olhar para o futuro do Brasil e assegurar que tudo que a gente muda, né, tudo que a gente altera, ele está visando o melhor para o país. Né? E os players, quer dizer, no caso a Eletrobras, ou seus competidores, ou os pares, a gente vai se adequar, desde que seja, né, privilegiado o ambiente competitivo, ambiente justo, com menos subsídios, que é uma das âncoras que o ministro vem trazendo, que a gente concorda plenamente, quer dizer, com uma sinalização correta de preço, para que de fato fomente dos dois lados o investimento correto e o consumo correto. Os dois lados precisam saber de onde é que, né, o que custa, quanto aloca, a alocação correta de recursos do setor elétrico brasileiro tem que ser bem feita. Então isso tudo é primordial e isso está, de fato, o nosso entendimento está, de fato, guiando, né, a reformulação do setor. Ele só precisa proteger esse ambiente e assegurar que lá na frente, depois de passar por todo mundo, né, todos os escrutínios, contribuições e tudo mais, que a gente preserve a integridade do objetivo final. Acho que esse é o fundamental aqui.
Quem chegou até aqui, eu agradeço. Ficamos com o próximo episódio. Nos acompanhe nas redes sociais.